pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, pessoal que acompanha sempre as mensagens. Eu sou muito agradecido, né, pela participação. Compartilhe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. PR Adevaldo Oliveira, semeando a palavra. Olha, a Vera Lacera delas, boa noite, pastor. Seja sempre bem-vindo aos nossos lares com esse abençoado culto. Amém, Vera? É uma honra, viu, poder receber aí a sua mensagem. Eu fico muito feliz com a participação, não só dela, mas de todos os ouvintes e também os que nos acompanham pelas mídias sociais, né? Tem gente que compartilha nos grupos, com os amigos, com os irmãos, tem gente que baixa o vídeo também e envia para outras pessoas. O intuito desse programa na rádio aqui e também no Facebook, no YouTube, é propagar o Evangelho, é propagar a mensagem de Deus aí para todas as pessoas. Gente, estou ao vivo, é assim mesmo, e eu queria que você, por gentileza, atentasse para o momento da palavra. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Vamos para o momento da palavra do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um abraço aí para a Vilma Oliveira. Ela colocou a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. A paz, Vilma, que Deus te ilumine, tá? Que Deus te abençoe. Gente, olha, mande seu recado também, fica à vontade, no nome de Jesus. Vai chamando as pessoas, vai convidando os amigos para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor. Gente, a graça é o suficiente, tá? A palavra de Deus é o suficiente para cada um de nós. Me perdoe, mas eu quero ser o mais transparente possível. Não sou dono da verdade. A verdade absoluta está no Senhor. Ele é a verdade e a vida, tá? E hoje eu quero falar o seguinte: existe muita moda no segmento evangélico, existe muito folclore, muita, como é que eu posso dizer, muita arrumação, muito arrumadinho, muita cantoria, muito brilho, muita purpurina, sabe? Tem muita coisa que as pessoas estão utilizando para enfeitar o Evangelho. O Evangelho, irmão, ele só é o suficiente, sabe? Só o Evangelho é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Quantas pessoas elas estão mesclando o Evangelho, sabe? E não é bem por aí. Não é bem por aí. Nós precisamos entender que só a palavra de Deus é o que importa para nós. E eu queria compartilhar um pouquinho aqui as escrituras com você, sabe? Eu fico observando, tem pessoas que às vezes dizem assim: pastor, ore por mim para que Deus me abençoe, para que Deus abra uma porta, para que Deus cure, para que Deus liberte. Sim, podemos orar, com certeza. Só que o interessante é que muitas pessoas, elas, infelizmente, elas não querem entregar-se, elas não querem viver o Evangelho de fato e de verdade. A diferença é que muitas pessoas, nos dias atuais, elas querem festa, elas querem... Não estou dizendo que seja errado festejar, não é isso. Mas eu vou para a igreja com qual objetivo, com qual propósito? Eu vou buscar Deus ou vou buscar aquilo que Deus tem para oferecer? Eu vou louvar a Deus ou vou, sabe, me ater a sensações ou sensacionalismo, pulos, né? Firulas? Porque fulano canta bem, cantor? Não vou por conta de cantor. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, mas o culto, né, sem louvor não é culto. Mas peraí, o culto já é um louvor. Não é porque tem instrumentos, não é porque tem banda, não é porque tem levita. Tem gente que diz que é levita, não sabe nem o que significa ser levita, né? Porque o levita é o que servia no templo, ele limpava. O levita, ele não adorava, não era cantando apenas, não, né? Ele cuidava, né, do sacrifício, limpava todo o templo, dos rituais, né,
depois, após o sacrifício, era tudo sujo de sangue, o levita estava ali para fazer isso. Aí hoje a pessoa canta um pouquinho, aí já acha que eu sou levita. Não, levita, sabe nem o que significa. Sabe, a barreira mais difícil de se transportar, de ser transposta na mente do homem natural, é do apego, né, ao pecado. E muitas pessoas, elas preferem estar, sabe, no mundo vil, ainda vivendo de forma desregrada, sabe? A vida marcada pelo pecado, a vida marcada pelo erro e em oposição, podemos dizer, na contramão do Evangelho. Interessante que o mundo, né, como disse o próprio Jesus, jaz no maligno. O mundo está preso ao maligno, aos feitos da carne. E muitas pessoas ainda, elas querem viver, elas querem andar de acordo ou de conformidade com o curso desse mundo. Viver o Evangelho significa andar na contramão, é sair. Interessante que o nome igreja, eclésia, significa chamados para fora. Para fora de quê, pastor? Do sistema desse mundo. Nós somos chamados para fora desse mundo vil e sujo, para vivermos para a glória de Deus e glorificarmos a Ele. O Evangelho consiste em abandonar, sabe, as práticas pecaminosas e glorificar a Deus, estabelecendo uma nova aliança no sangue de Cristo, no sangue de Jesus. Aí sim, meu irmão, podemos abandonar essas práticas, né, erradas e começar a glorificar a Deus com a nossa vida. Eu queria que você, por gentileza, aqui em Gálatas capítulo 3, observasse algo. Eu queria compartilhar com o Senhor, com a senhora, tá? Gálatas capítulo 3, em nome de Jesus. E se eu estou com a Bíblia aqui online, está um pouquinho lenta, mas vamos ver aqui, né? Tentar o mais breve possível, né, expor um pouquinho do que as Escrituras nos revelam, tá? E diga-se de passagem, gente, que nós precisamos entender que o Evangelho não é fazer a nossa vontade. O Evangelho é fazer a vontade daquele que nos chamou, tá? Daquele que nos gerou. E interessante aqui em Gálatas 3, versículo 3, diz assim: ó Gálatas insensatos, ele diz, são vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, né? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Irmãos, interessante que a igreja, os crentes de Gálata, da Galácia, eles estavam sendo insensatos, eles haviam começado no Espírito e agora estavam andando na carne. E as obras da carne são conhecidas, né? E interessante que o texto de Gálatas fala, são as obras da carne de prostituição, e ele dá uma lista extensa sobre isso. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito que eles passaram por lutas, por situações, padeceram pelo Evangelho, e agora, será que é em vão? Abandonaram essa fé, essa direção? Quantas pessoas começaram muito bem e de repente, por alguma razão, se distanciaram do Evangelho? Meu irmão, quem nos deu o Espírito, Ele operou maravilhas entre nós. Ele fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que foi pela pregação da fé. Porque, meu irmão, pela lei seria impossível nós estarmos seguindo e servindo no Evangelho. Porque, meu irmão, somos vasos de barro, somos falhos e não temos mérito nenhum, mas a graça nos atraiu, a pregação da fé nos atraiu. E agora nós não podemos dar para trás, não podemos usar de insensatez, temos que ser fiéis, honrando a Deus, honrando ao Senhor e as Escrituras. Interessante que o verso 6 diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça.
A nossa crença estabelece justiça de Deus em nós, não justiça por mérito humano, não, mas o Senhor que nos justifica. Aí no 7 diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Que fé é essa? É a fé salvífica, não é a fé que muitos têm apregoado, a fé para conquistar um carro ou uma casa. Pelo contrário, é a fé, meu irmão, que me aproxima de Deus, a fé que me aproxima de Cristo e que me faz uma nova criatura. Aí no verso 8 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Somos nós, que nós não tínhamos acesso, mas a Escritura previa que nós seríamos justificados por meio do sacrifício de Cristo. E anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Oh, meu irmão, lá atrás havia sido trazida esta promessa, até que hoje se cumpriu. De sorte que no verso 9 diz: os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Você que é da fé, você se tornar um bendito do Senhor por intermédio do crente Abraão. E ele creu, nos dando exemplo. E no verso 10: e todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Muitas pessoas querem andar mediante a lei e elas não conseguem, falham. Só Jesus, que conseguiu cumprir a lei, e por conta desse tão glorioso sacrifício dele, nos dá acesso pela graça para conseguirmos justificação. E com certeza, queridos, hoje a graça, a maravilhosa graça do Senhor nos alcança. O verso 11: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Eu não vivo de acordo com as institutas da lei, mas eu vivo pela fé, a mesma fé que teve o crente Abraão, a mesma fé que me justifica diante do Senhor, que me faz a crer no sacrifício vicário de Cristo Jesus, e que a graça me dá a condição de ser perdoado e justificado. Aí ele continua: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmão, olha que coisa, ele nos resgata da maldição da lei, porque eu ou nós não conseguiríamos cumprir as Escrituras, não conseguiríamos cumprir a lei, pois pesada é. Mas Cristo se fez maldição por nós, tomou nosso lugar, tomou o madeiro, tomou a cruz, e ali, meu irmão, nos atrai com as amarras da sua graça, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia! Por isso, querido, é necessário que venhamos nos render a esta graça proposta. E só para terminar, no verso 15: irmãos, como um homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Aí no 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Aleluia! E por meio desta palavra temos hoje graça, temos hoje acesso a Cristo, temos acesso à promessa e à nova aliança, para que possamos, enfim, desfrutar com Ele, desfrutar da glória e da sua presença. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Segue, compartilha e até a próxima oportunidade. Graça e paz.